Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje, um canal sobre letramento racial e outras ideias. Nossa conversa de hoje é uma conversa sobre o trauma. O que, para a psicologia, para a psicanálise, que é a minha área de estudo e de trabalho, significa o trauma? A gente fala muito sobre trauma o tempo inteiro, em vários lugares, em diversos espaços, em diversos contextos, mas a gente tem uma coisa que eu tenho observado muito, que nós somos uma sociedade que não valorizamos o conceito. A gente pega uma ideia, um conceito, uma palavra e sai aplicando essa ideia, esse conceito, essa palavra em diversos lugares, em diversos contextos, sem conseguir estabelecer uma relação de compreensão do que isso significa. Se a gente não compreende o que isso significa, a gente vai ter muito mais dificuldade de entender o seu desdobramento, o uso desse conceito, a aplicação desse conceito nas relações. Então hoje, eu sempre faço no grupo de WhatsApp do Jeje, semanalmente, quinzenalmente, uma pergunta de que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu gravasse no canal. E lendo as respostas que as mulheres que estão lá no grupo ofereceram, porque ele é um grupo misto, tem homens e mulheres, pessoas pretas e brancas, mas a maioria são mulheres negras que estão lá no grupo, que são a comunidade do Coletivo de Jeje, foram falando de várias coisas relacionadas a experiências traumáticas. Dificuldade de socialização, dificuldade de interação, dificuldade de se sentir desejada, acolhida, de se autoacolher, de se autodesejar. E essa dificuldade no âmbito dos afetos, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre o que é afeto e o que é vinculação afetiva. Eu recomendo que você assista ele aqui no canal, se você não sabe ainda o que é isso. No que diz respeito à questão dos afetos, as experiências traumáticas que vão gerar o trauma são as que mais impactam a nossa dificuldade de estabelecer práticas de socialização afetivas ou profissionais de forma saudável. Então, essa vai ser a nossa conversa. Eu vou começar aqui hoje falando sobre, agora, o que é o trauma para a psicanálise. Para a psicanálise, o trauma é qualquer evento que, ao se fixar a estrutura psíquica do sujeito, causa desvios. O evento traumático que origina o trauma, ele pode ser de ordem familiar, social, histórica, coletiva, individual, sexual, emocional, e ele essencialmente acontece na infância. O trauma desviante, aquele que causa um impacto na nossa forma de ser e estar no mundo, é aquele que é vivenciado na experiência infantil. É possível que, como adultos, a gente vivencie traumas que também vão ter um impacto na nossa psique, mas o desdobramento deste trauma, ele é menor comparado a este trauma que causa esse desvio na forma como a nossa psique funciona, que abala a nossa estrutura psíquica ou que causa buracos na nossa estrutura psíquica. Imagina que o psiquismo é as vigas que sustentam o nosso funcionamento cotidiano. Por mais que a gente tente associar desenvolvimento, saúde, bem-estar ao corpo físico, sem um psiquismo saudável, é muito difícil manter um corpo físico saudável. Isso porque o psiquismo é uma ferramenta conectora das experiências, emoções e aprendizagens. O corpo manifesta o psiquismo organiza o corpo. O trauma vai gerar buracos nessa estrutura. Ao invés de ela ser uma estrutura sólida, ela vai ser uma estrutura com buracos. Esses buracos vão causar desvios no nosso funcionamento que vão refletir na nossa estrutura física. Ou seja, comportamentos ansiosos, comportamentos autodestrutivos, comportamentos de abandono, de autoabandono, comportamentos de negligência, de autonegligência. Esses comportamentos desviantes, eles são originados nesse desvio, nesse buraco. O buraco tá lá na via, imagina uma rua. Você tá caminhando numa rua e tem um buraco. O que é que você faz? Você desvia. Você acha um desvio. É assim que o psiquismo faz. O trauma causa um buraco, o psiquismo desvia. Esse desvio causa um transtorno que leva ao processo de adoecimento psíquico, que pode ser manifestado apenas num aspecto mental, se é que isso é possível, mas essencialmente tem uma linguagem corporal que fala desse desvio psíquico e ele vai se traduzir em todos os lugares das nossas relações sociais, afetivas, políticas, econômicas.
O impacto do trauma na nossa experiência é algo tão profundo que, às vezes, a dificuldade de rastrear esse trauma em terapia, em análise, é longa. Por isso que a análise leva tanto tempo. Nossa, por que a análise é uma prática de intervenção em saúde mental que demora tanto tempo? Porque ela não busca tapar o buraco. Ela busca rastrear a origem do buraco. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela vai te ensinar comportamentos para lidar com o buraco. Ela vai te ensinar a produzir comportamentos desviantes assertivos, não comportamentos desviantes destrutivos, que são os que nós fazemos de forma inconsciente. Ela vai te ensinar a produzir comportamentos desviantes produtivos, assertivos, o que eu chamo de redução de dano psíquica. Não dá para resolver o trauma. Trauma não tem cura. Mas é possível ter uma relação com o trauma de redução de danos. Uma relação saudável ou uma relação proativa com o trauma. A psicanálise não. A psicanálise ela vai rastrear a origem desse trauma para ajudar o sujeito em análise a elaborar esse trauma. O elaborar o trauma pode ser dar um outro sentido para ele, o elaborar o trauma pode ser construir uma outra perspectiva sobre esse trauma, elaborar o trauma pode ser aceitar que o trauma está ali, não tem o que fazer, mas ao mesmo tempo vai ajudando a construir outros repertórios de experiências. Algumas doenças mentais, alguns distúrbios mentais, eles precisam de um múltiplo acompanhamento para conseguir elaborar várias linguagens e estratégias para lidar com o trauma. Nem todo distúrbio mental precisa do uso da medicação, mas todo distúrbio mental precisa de terapia. Cognitivo-comportamental, Gestalt, dinâmica dialética, psicanálise lacaniana, junguiana, freudiana, o método que você se sentir confortável, que para você funcione. Claro que dependendo do que você tem, um método ou outro, uma abordagem ou outra vai ser mais eficaz, mas qualquer uma pode te trazer respostas positivas para lidar com o seu desvio traumático que está aí no seu psiquismo. Até aqui, espero que eu tenha conseguido traduzir. Desculpa, o remédio que eu tomo para borderline me dá sede. Muita sede. Até aqui eu espero ter conseguido trazer para vocês essa ideia inicial do que é o trauma. Vamos pensar agora como é que o trauma funciona e como é que ele surge. Na sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade profundamente violenta, em múltiplos sentidos, violência urbana, violência social, violência de gênero, violência estrutural, é comum que os sujeitos sejam expostos a experiências traumáticas desde a tenridade. Há grupos sociais que são mais expostos à violência e há grupos sociais que são menos expostos a violências e as violências sociais que afetam cada grupo. Então, por exemplo, pessoas ricas, o tipo de violência que elas vivenciam é a violência patrimonial, ou seja, o risco de ser sequestrada, assaltada, roubada, estelionato. E esse é um tipo de experiência que pode ser profundamente traumático. Então, pessoas cujos pais, por algum tipo de ação, perderam todos os recursos na infância, isso gera uma experiência traumática em relação a essa questão da violência patrimonial. A gente teve relatos no Brasil, no pós-Collor, talvez você seja muito jovenzinho e nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas a gente teve, no final da ditadura militar no Brasil, um processo... Bom, a ditadura militar por si só foi um processo profundamente traumático na história brasileira. Quem viveu essa experiência tem relatos distintos sobre o impacto dos traumas causados. Para alguns, foi um período de extrema pobreza. Para outros, foi um período de extrema insegurança. E para outros, foi um período de extrema riqueza. A minha mãe, por exemplo, relata no fim da ditadura episódios de alta inflação assustadores. Ela dizia que não sabia se ia conseguir comprar alimento para comer naquele dia, porque os preços oscilavam muito e ela tinha que ficar atenta, transitando entre os mercados para poder comprar o alimento. E isso tornava muito difícil conseguir comer e às vezes não tinha o que comer, porque não tinha como comprar a comida, não tinha dinheiro para comprar a comida. A minha mãe, por exemplo, hoje tem o hábito de estocar comida. A minha mãe estoca comida numa quantidade grande, significativa,
porque ela tem ainda esse trauma da experiência da ditadura militar, da mudança de dinheiro. Essa história ajuda a ilustrar um dos aspectos do trauma, porque ele pode ser coletivo. Ele pode ser uma experiência coletiva que, ao ser vivenciada pelo sujeito na sua singularidade, causa nele um buraco, né, esse desvio que leva ele a ter comportamentos corretivos. Então, o desvio foi a falta porque não havia dinheiro para comprar. O comportamento corretivo é a compulsão por acumular coisas. Então, minha mãe acumula coisas desse âmbito do cuidado, da alimentação, porque é o comportamento de correção do trauma. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente vivencia um trauma, não elabora ele, o que a gente faz? Cria comportamento corretivo. Normalmente, o comportamento corretivo, ele gera compulsão. Ele gera algum tipo de neurose, de compulsão, de obsessão por algo. Então, seguindo aqui na explicação do Plano Collor. Quando terminou a ditadura, a gente passou por um processo de reorganização financeira, porque o nível da desigualdade no Brasil era algo assustador por conta desse buraco econômico que a inflação da ditadura causou. A gente teve um período de amplo crescimento, uma ilusão, e depois um período de depressão profunda, que foram os anos 80. Com isso, o Brasil criou uma moeda chamada real, que tinha uma percepção de se vincular ao mercado econômico internacional, ao dólar, e melhorar a circularidade da moeda interna. Quando o governo instituiu esse processo, um pouco antes da instituição desse processo do real, a gente teve uma crise política, que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, maior que Mensalão, maior que Odebrecht, que foram o escândalo do desvio dos recursos nas poupanças. Você imagina que você é uma pessoa rica que ascendeu nos anos 80, através de... Teve um boom de expansão econômica no Brasil nos anos 80, seguido de uma profunda depressão econômica, essas loucuras da economia que rolam. E tudo que você guardou na poupança a sua vida inteira, o governo foi lá e, pum, confiscou. Houveram relatos nos anos 90, um pouco antes da entrada do Plano Real para corrigir esse problema, aonde pessoas se mataram. Porque quando foram sacar os seus recursos de uma vida inteira, o governo havia confiscado tudo. Eu tive uma professora no ensino médio que ela contava que o pai dela se matou quando foi no banco sacar o dinheiro e não tinha mais nada. Ele estava pobre, miserável. O governo tinha tomado a casa, o governo tinha tomado o dinheiro, ele não tinha mais nada. Tudo que ele tinha juntado a vida inteira, ele tinha perdido. Isso gerou nela e nos irmãos um bloqueio com essa ideia, por exemplo, de confiar. Então, ela dizia que ela era uma pessoa muito desconfiada, porque ela tinha uma sensação que sempre que ela confiasse em alguém, algo muito ruim ia acontecer. E aí eu lembro que ela era uma professora que desconfiava muito da gente o tempo inteiro. E eu achava isso muito curioso, né? Como tudo ela desconfiava. A gente entregava um trabalho e ela desconfiava se a gente tinha feito ou não aquele trabalho. Se ele era copiado, de onde a gente tinha copiado, se a gente tinha realmente escrito, se a gente realmente tinha pesquisado. Era uma relação muito tensa, essa dinâmica da relação com ela enquanto aluna e professora. Esses dois exemplos que eu trouxe são exemplos sociais que causam traumas na forma de funcionamento do psiquismo, porque são eventos coletivos que, associados à experiência individual, geram traumas. Se a gente for fazer uma analogia desse evento coletivo, por exemplo, com outros marcadores, como a questão de gênero ou de raça, a gente vai ver uma extensão muito mais profunda da operação desse trauma. O primeiro grande trauma coletivo, enquanto mulheres no Brasil que nós vivemos, foram os estupros coloniais feitos pelos colonizadores contra as mulheres indígenas e africanas. Esse é o primeiro grande trauma coletivo que nós, enquanto mulheres brasileiras, vivenciamos historicamente. E o trauma, ele tem desdobramentos permanentes. Enquanto o trauma não é corrigido, enquanto o trauma não é elaborado, enquanto o trauma não é advertido, ele vai tendo desdobramentos geracionais. Ele segue operando na forma de funcionamento da psique dos sujeitos. Por quê? Porque eu, enquanto sujeito formadora, mãe, mulher,
socializadora, vou reproduzir os meus traumas na relação e na formação daqueles que eu estou educando. E se a gente está pensando num trauma que é social e histórico, como, por exemplo, a experiência da violência de gênero, ele vai manter-se atuando na dinâmica social e sendo significado e incorporado pelas pessoas na reprodução sistemática desse trauma. Pessoas traumatizadas socializam pessoas traumatizadas. Uma sociedade traumatizadora socializa pessoas traumatizadas que, ao irem para a vida social, reforçam os seus traumas, que continuam socializando pessoas traumatizadas. Mais do que pensar o trauma como uma experiência individual, a gente tem que olhar o trauma como uma experiência coletiva, que tem um reflexo na psique individual e que se reinventa e se reorganiza, o buraco só aumenta. Uma rua que tem um buraco, quanto mais carros pesados, caminhões, ônibus passam por esse buraco, maior esse buraco fica, até ele virar uma cratera, até ele se tornar algo que demanda muito esforço e muita intervenção para resolver. Essa cratera, senhoras e senhores, são as doenças mentais que são causadas como derivado desses traumas que aconteceram na experiência social, que se refletem na constituição infantil do sujeito e que são realimentados pelas dinâmicas familiares e pessoais. Borderline, bipolaridade, esquizofrenia e uma série de outros transtornos mentais são reflexos, são crateras gigantes desses traumas não advertidos. Há estudos, não no Brasil, óbvio, mas nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente investe pouco em saúde mental. A gente não olha para a saúde mental no Brasil como a gente deveria. Saúde mental no Brasil é luxo, é artigo de luxo, não é material de primeira necessidade. Mas nos Estados Unidos, que é um país que vivenciou experiências de guerra, experiências coletivas traumáticas de guerra, imagina, a escravidão indígena e africana não foi uma experiência traumática digna de intervenção em termos de saúde mental. Que bobagem pensar isso! Então, a gente não investe no Brasil como a gente deveria em saúde mental, em relação a estudos, pesquisas, desenvolvimento de remédio, de práticas de manejo clínico, de cuidado de pessoas adoecidas. O que a gente tem é uma população pobre, mentalmente adoecida pela condição de violência em que vivem, violência econômica, violência de raça, violência de gênero, que sistematicamente continuam operando na lógica do trauma e socializando pessoas na lógica do trauma, numa sociedade adoecedora como a sociedade brasileira, que é profundamente misógina, machista, preconceituosa, homofóbica, transfóbica, xenofóbica e que é profundamente violenta, porque o seu mecanismo de socialização é a coerção, é o controle, é o apagamento, é o silenciamento, é a violência. Então, tem estudos nos Estados Unidos que vão associar traumas coletivos que só vão ser reconstruídos a partir de intervenções específicas dali 3 ou 4 gerações depois da guerra. E essas pesquisas vão dizer que esses traumas coletivos operam na lógica de funcionamento psíquica dos sujeitos individualmente, ressignificando esses traumas e reordenando esses traumas na lógica das famílias. Então, a gente tem uma lógica social que produz experiências traumáticas, como uma guerra ou uma escravidão, que durou quase 400 anos, que vai operar na lógica de funcionamento individual dos sujeitos. Todas as experiências traumáticas, elas nascem das experiências sociais. O que isso significa? O Brasil é um país que naturaliza a cultura da pedofilia, né? Quando a gente diz cultura da pedofilia, é porque a gente institucionaliza práticas e ações, modelos sociais. Quem fez a aula na semana passada sobre cultura no seminário de letramento racial do Girtz vai lembrar do que eu estou dizendo aqui agora. A cultura, ela tem os seus universais, que são referências, que é o patriarcado como universal de referência, que naturaliza o patriarcado como unidade de poder e reproduz nas suas práticas cotidianas estruturas de favorecimento do patriarcado. Logo, a sexualidade, ela é o campo de poder do patriarcado e tudo aquilo que tem a ver com sexualidade é destinado, resolvido, determinado pela dinâmica do patriarcado. Assim, o corpo feminino nada mais é do que uma extensão do desejo do patriarcado e uma afirmação do poder do patriarcado. Homens socialmente invalidados
tendem a ter muitas parceiras como forma de afirmar o seu lugar social. É uma contra-resposta para esse lugar social. Ou homens que tenham um profundo problema de autoestima devido às suas relações familiares, são aqueles que têm muitas parceiras e são aqueles que traem as mulheres, porque se legitimam nesse lugar do patriarcado de precisar do feminino para validar a sua existência. Então, quando a gente está olhando para o trauma como essa instituição coletiva, social, que vai afetar os mecanismos de dinâmica e de funcionamento dos indivíduos e as relações, a gente está pensando que, para além de remédio, medicação, terapia, a gente precisa pensar em formas coletivas de lidar com essas experiências de caráter profundamente traumático, bloqueador, que opera na constituição do sujeito. E o trauma, ele é muito sagaz. Porque ele, quando não elaborado, ele se ressignifica em outra coisa. É tipo uma via com buraco. Quando você não tampa o buraco e os carros desviam com frequência, você causa um sobrepeso na via em outro lugar, causando outro buraco. E se o movimento é sempre desviar e nunca resolver o problema do buraco, você vai aumentando a quantidade de buracos. Então, vou trazer um exemplo, e eu vou me usar como exemplo, não é porque eu seja uma pessoa incrível, interessantérrima, mas é porque eu sou a pessoa que eu mais conheço e eu posso falar de mim que eu não vou ser processada. O meu trauma inaugural, a experiência traumática na minha vida, aqui a primeira que eu consigo identificar, é quando eu vejo meu pai batendo na minha mãe. Uma cena muito violenta que até hoje está fixa na minha memória. Esse trauma inaugural, eu começo... Olha, o que é o trauma inaugural? Você se percebe no mundo a partir da experiência traumática. Para Freud, o sujeito se percebe no mundo a partir da experiência sexual. Quando a criança, por volta dos 4, 5 anos, ela começa a manifestar a compreensão da satisfação sexual não sexualizada. Sexualizada no sentido de que tem uma intencionalidade, vamos transar, isso é uma prática sexualizada. A masturbação infantil, por volta dos 4, 5 anos, é uma prática sexual, porque tem a ver com a própria sexualidade. Mas é ali na masturbação infantil e no primeiro gozo que a criança tem, que ela percebe que ela tem um corpo que funciona independente da mãe, e ela começa a querer descobrir esse corpo e projetar esse corpo no mundo, e começa a absorver as experiências ao seu redor como as suas próprias experiências. No entanto, muitas crianças, muitas pessoas adultas relatam episódios de abuso já nessa faixa etária, porque o adulto confunde a descoberta da sexualidade infantil com a prática sexual. E aí ele sexualiza essa experiência infantil. Ou ele sexualiza no sentido de se aproveitar disso. Ah lá, que safadinha, ela queria essa naturalização da cultura da pedofilia, ou de reprimir isso. Deixa de ser safada, para de fazer isso, e aí a criança apanha e é reprimida. Essa primeira experiência traumática, na perspectiva do Freud, vai orientar o sujeito ao longo da sua vida como um todo. Mas, numa sociedade violenta como a nossa, essa primeira experiência traumática vai ser seguida de outras tantas violências. A repressão, o abuso, a violência, famílias desorganizadas, atravessadas por alcoolismo, por violência doméstica, vão atravessar essa experiência. Então, a primeira experiência traumática que eu me lembro significativa é dessa cena do meu pai batendo na minha mãe. Dali para frente, as memórias afetivas que eu produzo são memórias confusas e atravessadas por profundos mecanismos de violência. Violência familiar, violência comunitária, violência social, violência racial. Eu sofri muito racismo na infância. Olha o impacto da experiência racial violenta na infância para crianças. A criança está começando a produzir a sua identidade, o seu eu no mundo. E esse seu lugar, que é o lugar racial, que ele é indiscutível e inegável, ele é silenciado, negado e violentado pela sociedade nas experiências sociais da criança. Na escola ela é ofendida, chamada de neguinha, de macaca, ela apanha. Na escola ela é silenciada. Na cultura ela não é reconhecida. As narrativas que ela escuta ou que ela vivencia sobre pessoas negras são narrativas de violência. Essa autopercepção que o sujeito negro produz de si é cheia de buracos. E se cria um mecanismo de defesa que é, se eu fizer igual,
eu vou poder sobreviver. Então eu preciso ser branco. Inconscientemente eu preciso ser branco. E aí eu começo a desejar viver este mundo branco. Só que o racismo faz que quanto mais a gente deseja o mundo branco, menos o mundo branco nos aceita. Quanto mais a gente tenta viver esse mundo, mais violentado a gente é. Agora eu tenho título de doutora, agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho um prêmio, agora os brancos vão me amar. Eles não vão. Porque o narcisismo branco impede que eles sejam capazes de amar qualquer coisa que não seja branca. Assim como o narcisismo masculino impede que eles sejam capazes de amar qualquer coisa que não sejam os homens. Desejo e amor não é a mesma coisa. Um homem pode desejar sexualmente um corpo feminino, mas não quer dizer que ele ama esse corpo feminino. Todos os homens são assim? Não, mas a maioria. Porque é a forma como os homens foram produzidos para o mundo. Assim como as mulheres são produzidas numa perspectiva de que elas precisam ter um homem para que elas possam ser protegidas e cuidadas. Qualquer mulher no mundo, a mulher mais foda que você possa imaginar, ela vai desejar ter alguém que a proteja e que cuide dela. Esse alguém pode ser o pai, o marido, o irmão, o filho, o trabalho, o dinheiro, mas algo que tenha uma simbologia masculina que representa essa dimensão do cuidado. Nossa, essa é uma perspectiva bastante cis-centrada na experiência de mulheres cis. E a gente pode discutir isso em outros momentos, porque tem um mundo de atravessadores nisso, porque tem uma diferença entre gênero enquanto uma categoria social que operacionaliza as relações e gênero enquanto lugar de produção de afeto sexual. São coisas diferentes, não são as mesmas coisas, e a gente super pode fazer um vídeo para falar disso depois em outro momento. Ainda nessa ideia do trauma, dessa minha experiência traumática, essa noção da violência como algo naturalizado na minha dinâmica familiar foi algo que me atravessou a minha vida toda. De alguma forma, o meu processo de ser uma ativista social e lutar contra a violência racial, contra a violência de classe, é uma resposta do meu psiquismo elaborando essa experiência traumática. Mas em algum lugar dentro de mim, a violência é algo naturalizado. Eu só consigo olhar para isso e dar sentido, dizer, olha, isso não é normal, fazendo análise. Isso já tem pouquíssimo tempo, há 2 anos atrás, que eu comecei a perceber que eu naturalizava no âmbito das minhas relações pessoais e profissionais. Estruturalmente eu não consigo aceitar a violência, mas individualmente contra mim, eu não consigo lutar contra a violência, porque tem um buraco em mim que me impede de conseguir mobilizar recursos para isso. Esse buraco chama borderline, na minha experiência. Então, a gente só consegue mudar algo que tem nome. Essa é a importância do diagnóstico em saúde mental. Sem nome não há mudança. Sem reconhecimento não há mudança. Por isso que pessoas negras precisam de acompanhamento psíquico, seja de terapeutas, de psicanalistas, de uma forma que elas consigam olhar para a sua jornada racial e dar nome para as suas experiências raciais. Que desejo é esse de ser amada por pessoas brancas? Validada por pessoas brancas? Que desejo é esse de ser amada por homens que vão te violentar? Por homens que vão te destituir do seu lugar humano? Ou de estar em relacionamentos de amizade, em relacionamentos profissionais, onde o tempo todo você é desvalorizado e o seu único papel ali é de suprir as necessidades dos outros e ter a sua necessidade violentada, silenciada. Isso é reflexo desse trauma coletivo chamado escravidão, que até hoje cria no nosso imaginário, geração após geração, uma reificação do nosso lugar de corpo-objeto. A gente não é um corpo-vida, um corpo que produz coisas, nós somos um corpo-objeto. A minha psiquiatra diz que nós somos movidos por 2 princípios narcisísticos, o de morte e o de vida. A experiência coletiva traumática da escravidão e toda a violência racial que nós herdamos disso gera em nós o narcisismo de morte, que é algo muito parecido com a ideia de necropolítica do Mbembe. O que é esse narcisismo de morte? Nós só conseguimos projetar para nós experiências de morte. Vida, no sentido de crescimento, expansão, abundância, prosperidade, é algo que nós não conseguimos aceitar. Uma vez eu estava na clínica atendendo
uma mulher, uma paciente minha, e ela dizia que ela vinha percebendo que o único lugar que ela conseguia se conectar com as mulheres da família dela era o lugar da dor, da violência. Então, quando ela tinha uma experiência dolorosa, traumática, era quando ela se sentia profundamente conectada a essas mulheres e ela se sentia confortável de compartilhar isso. Quando ela vivia experiências positivas, saudáveis, ela se sentia envergonhada, deslocada de falar sobre isso. No meu caso, como alguém que passou por longos períodos de abuso, quando eu sofro uma violência, uma experiência ruim, eu tenho vergonha de dizer porque eu sinto como se fosse minha culpa. Isso é a experiência do trauma do abuso operando no meu inconsciente. A criança, quando ela é abusada, ela tem dois caminhos. Ou ela assume a culpa, porque assumir a culpa é a forma de se sentir poderosa e potente. Isso aconteceu porque eu deixei, a decisão final foi minha. Isso é uma forma de continuar conseguindo se sentir no controle, assumir essa culpa. Ou ela adoece profundamente. Então, no meu caso, eu assumi a culpa como uma forma de tentar continuar me sentindo no controle. E eu faço isso até hoje. Quando eu vivencio uma experiência traumática, eu tenho dificuldade de reconhecer que eu fui vítima. Eu tenho dificuldade de reconhecer que eu fui vítima. Semana passada eu fui atropelada. Mesmo eu tendo sido vítima do atropelamento, porque o cara do carro não me viu andando de bicicleta, o meu primeiro movimento foi assumir a responsabilidade pelo atropelamento e assumir a responsabilidade financeira de consertar o carro. Né? Eu assumi, foi meu primeiro movimento, assumir a responsabilidade financeira de consertar o carro. Depois, pensando, que eu falei, não, eu fui vítima. Pela lei do trânsito, o ciclista tem prioridade. Quando ele não me deu prioridade, foi por isso que aconteceu o acidente. Eu fui vítima de um acidente de trânsito, eu fui atropelada. Eu podia ter morrido, ficado hospitalizada. Mas isso levou um tempo para eu conseguir virar essa chave e reconhecer meu lugar de vítima. Porque o meu movimento de desvio do trauma, né, o desvio é assumir a culpa. A culpa é minha. E nós fazemos isso em vários momentos. Nós assumimos a culpa no nosso trauma ao longo da vida, porque nós não conseguimos elaborar esse trauma de uma forma que a gente consiga lidar com o buraco. Lidar com o buraco é trabalhoso. Consertar um buraco é trabalhoso. Mas precisa, com técnicas corretas, você conserta qualquer buraco. Para isso que serve o acompanhamento técnico em saúde mental. Por isso, minha gente, que viajar uma viagem maravilhosa não é terapia. Uma conversa gostosa com bolinho e café não é terapia. Ler um livro não é terapia. Ver um filme, sair para ir para a praia, andar de bicicleta, dormir até mais tarde, fazer uma skincare, não é terapia. Terapia é um conjunto de técnicas e práticas que vai ajudar você a lidar com o seu buraco. Pode ser que essa técnica não funcione, mas pode ser que aquela técnica funcione. Quando a gente vai nesse discurso de que momentos agradáveis é terapia, a gente está fazendo duas coisas. Minimizando o nosso trauma, que é o que a gente sabe fazer de melhor, e desqualificando o trabalho do terapeuta. Porque se qualquer coisa é terapia, então, se um terapeuta cobrar 200, 300, 400 reais numa sessão, é exagero, é bobagem. É um absurdo, porque qualquer coisa é terapia. Eu não preciso de você para fazer terapia. Eu faço terapia sozinha. Eu escuto muito isso na clínica. Ai, porque eu estava aqui me analisando. Ai, porque eu acho que na hora de encerrar o acompanhamento, porque eu já consigo me analisar sozinha. Gente, pelo amor de Deus, ninguém cura um câncer sem um oncologista. Ninguém cura um trauma, se é que trauma tem cura, sem o acompanhamento de uma pessoa que vai poder te oferecer ferramentas para lidar com isso. Mas nós estamos tão domesticados na violência do trauma, em desviar do buraco, em desviar do buraco, em desviar do buraco, que a gente vai criando justificativas para continuar fazendo isso. Quando você anda em zigue-zague, você se cansa mais do que quando você anda em linha reta. Então, esse cansaço emocional que as pessoas sentem ali por volta dos 30, 40 anos, é de uma vida inteira desviando do trauma. Desviando, 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 desviando. E o trauma tá ali, operando. Porque você acha que você desvia dele, você não desvia dele.
clona, ele se conecta à sua forma de funcionamento psíquico e é a partir daí que ele vai orientar suas escolhas na vida. Se você pode fazer uma escolha fácil e uma difícil, você vai inconscientemente escolher a difícil. Se você pode fazer uma escolha confortável e uma escolha desconfortável, você vai inconscientemente escolher a escolha desconfortável. Se você pode fazer o caminho mais curto ou mais longo, você vai inconscientemente escolher o caminho mais longo. Porque o trauma cria essa sensação permanente de deslocamento. Uma pessoa traumatizada é uma pessoa que vive o tempo todo se deslocando. Ela nunca está no presente. O nome disso é ansiedade. Ela está sempre no passado ou no futuro, nunca no presente. Nunca no presente. Ela está sempre flutuando, se deslocando. A medicação ajuda a construir esse momento do presente. Mas ela sozinha não tem efeito. Por quê? O nosso cérebro cria comportamentos padronizados e a gente opera dentro desses comportamentos padronizados. Uma vida inteira sem elaborar o trauma vai criar uma mente onde o trauma é a única linguagem que ele conhece, que ela conhece, que opera e que funciona na sua estrutura. Por isso, é tão importante elaborar o trauma. Um banho gostoso, uma comida gostosa, uma amizade gostosa, um dia gostoso é autocuidado, não é terapia. Terapia é um conjunto de técnicas que vão te ajudar a dar sentido para o seu trauma, a tapar os seus buracos ou a pelo menos criar pontes para atravessar esses buracos, as reduções de dano, porque às vezes não tem como tapar o buraco. Eu não posso voltar aos meus 8 anos de idade e apagar a experiência traumática do abuso, mas eu posso criar pontes que me ajudem a fazer a travessia dessa experiência. É o que eu venho fazendo já tem alguns anos, né? Eu diria que uma década eu tenho me dedicado a isso. E o resultado a gente vai vendo na vida conforme a gente vai vivendo. Não tem cura ao trauma, mas é possível ter qualidade de vida se a gente entende que o nosso psiquismo não é algo secundário. O nosso psiquismo é a forma como nós funcionamos no mundo. Se nós não fomos traumatizados na vida familiar, nós somos traumatizados pela condição racial. E não dá para fazer de conta que isso não existe, que isso não opera, que isso não está ali orientando os nossos desejos, escolhas e caminhos. Até os nossos desejos são para fortalecer o trauma. São para manter ele ativo. É uma luta. Como é que você enfraquece o trauma? Como é que você come o trauma? Ao invés de você dar para ele o que ele gosta, você deixa ele com fome, que ele vai ficando fraco. Então, digamos que o meu trauma goste muito, o meu trauma, para que ele possa sobreviver, para que ele possa existir, ele precisa estar sempre nesse lugar de quem vai salvar. Porque no dia que meu pai bateu na minha mãe, nessa memória trágica que eu tenho, eu lembro que eu tentei salvar a minha mãe. Né? Eu tentei desesperadamente salvar a minha mãe. E a entrada do meu tio e da minha avó para tirar meu pai de casa e encerrar a briga foi devido aos meus gritos e ao meu choro. Só que eu não consegui salvar minha mãe plenamente, assim como eu não consegui me salvar da sequência de experiências de abuso que eu vivi na minha infância. Então hoje, o meu trauma se alimenta do meu desejo de salvar as pessoas. Então eu conheço pessoas, normalmente homens, em situação muito parecida com a que eu vivi na minha infância e entro num processo maluco de salvá-los, mesmo que isso leve a anular a minha existência, porque é isso que o trauma faz, ele anula a sua existência. Ele anula a sua existência, o seu prazer, a sua forma de existir no mundo. Ele se alimenta da desgraça que é a sua cabeça não advertida e não analisada. Quando eu comecei a entender esse mecanismo de salvar homens, e especialmente homens, isso é muito curioso, né? Ou não também. Eu comecei a entender os padrões de relacionamentos afetivos aonde eu me envolvia com pessoas que me violentavam. Ao mesmo tempo que, porque essa era a dinâmica, né? Às vezes eu tinha dó do meu pai, porque minha mãe era muito agressiva com ele, e às vezes eu tinha dó da minha mãe, porque meu pai era muito agressivo com ela, e eu ficava nesse duplo lugar de, meu Deus, quem é que eu salvo? Eu salvo ele ou eu salvo ela? Então, eu escolho parceiros que vão ter o mesmo perfil afetivo da minha mãe e que estão nesse lugar de vulnerabilidade do meu pai. Então eu vivo o trauma, revivo ele sistematicamente num combo só, nesse lugar dos relacionamentos afetivos. É ali que o meu trauma atua.
Você sabe onde é que seu trauma atua? É na relação com o dinheiro que seu trauma atua? É na relação com a comida que seu trauma atua? É na relação com seus filhos que o seu trauma atua? É na relação com os seus amigos que o seu trauma atua? É na relação com os seus pais que o seu trauma atua? Você sabe que lugar que seu trauma está ali atuante, operando? O meu é nas relações afetivas com os meus parceiros, homens que eu escolho, que claramente vão me violentar emocionalmente e que vão me colocar numa situação de reviver a minha experiência infantil. E você? Onde é que está seu trauma? É importante saber. Bom, para mim é um prazer compartilhar com vocês essas ideias todas, de que coisas que eu venho pensando, que eu venho ouvindo. Para mim é importante que você tenha chegado até o final do vídeo. Você que chegou até aqui já sabe qual é o roteiro. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se é sua primeira vez por aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. A gente tem mais de 100 vídeos de letramento racial em vários temas, inclusive em saúde mental. Para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, produzir conhecimento que liberta. Você também pode ser uma pessoa apoiadora do canal, assinando a plataforma de GG, acessando cursos com certificação, aulas ao vivo. A gente está, nesse momento, passando por um seminário de letramento racial. Na semana passada falamos sobre cultura e raça. Nessa semana vamos falar sobre cultura e raça, mas de uma forma mais específica, a partir do olhar dessa relação com a identidade africana no Brasil. Eu sou a Jaque Conceição. Para contribuir com o canal, você pode se inscrever, assinar a plataforma no link que está aqui embaixo do vídeo, ou, se você quiser, fazer uma doação pontual para o canal através da chave Pix. Também é possível, também é bem-vindo. O apoio de vocês faz com que eu possa estar aqui compartilhando com vocês as minhas ideias e pensações. A gente se vê em breve. Eu vou ficando por aqui. Até mais.